Então vamos lá. Hoje, 8 de fevereiro de 2008, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento do escritor, ensaísta e tradutor Cláudio Willer para o projeto de memória oral da instituição, iniciativa esta que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Mário de Andrade de uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas, antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual desse registro, Sérgio Teichner, e na condução do depoimento, Deise Perelmutter. Bom, Willer, nós gostaríamos de iniciar esse depoimento pedindo para que você nos dê um background aí do seu contexto familiar. Um pouco quem eram seus pais, a atividade profissional, como é que foi essa sua formação básica? Meus pais eram imigrantes. Eles chegaram aqui no Brasil. Meu pai era um judeu vienense, minha mãe era uma católica alemã. Eles se conheceram em Milão, na Itália. Minha mãe era de Frankfurt, meu pai de Viena, não é? No final da década de 30, os dois gostavam muito de viajar. Minha mãe, assim que pôde, saiu da Alemanha, porque achava alemães autoritários demais. E conseguiram sair da Europa no começo de 1940, ou seja, a guerra já havia estourado, não é? E eu nasci no final de 1940. Evidentemente, essa origem foi importante, entre outros motivos, pelo cosmopolitismo, pela equidistância com relação a religiões, e meus pais tinham o hábito de leitura, o que era muito bom, quer dizer, eu me acostumei a ler desde criança, eu gostava de ler. E meu pai tinha uma empresa de comércio de máquinas para serrarias, e minha mãe havia sido professora, mas tinha deixado quando se casou. E as tuas escolas, onde é que você fez tua formação básica? Primário, primeiro no Jardim Paulista, no Teixeira Branco, depois no Beatíssima Maria Virgem, no Brooklyn. Isso foi até 1950, aí ginásio Dante Alighieri. E aí eu entrei... É curioso que, por tradição familiar, eu estava direcionado para a engenharia. Eu cheguei a fazer naquela época era clássico e científico, eu fiz o clássico, aliás, não, fiz o científico, e fiz o anglo, o cursinho para engenharia. Na hora H, eu desguiei. Em vez de me dirigir à Poli, as inscrições à Poli, eu fui à Faculdade de Filosofia e à Escola de Sociologia e Política. Matriculei nos dois vestibulares, entrei nos dois. Me preparei em um mês, mais ou menos, e fiz essas duas faculdades, a Psicologia da USP e a Sociologia e Política, simultaneamente. E esse ambiente, você falou, enfim, sobre essa trajetória híbrida dos teus pais, a formação do teu pai, enfim, ele era judeu vienense, tua mãe era uma alemã cristã, e, enfim, daí você não teve nenhuma formação religiosa durante a infância. Olha, até o Beatíssima Maria Virgem, quando eu tinha 8 anos, nada. E depois? Bom, eu batizei aos 8 anos, comunguei algum tempo depois, mas mantive sempre alguma distância, quer dizer, não era de frequentar ou de cultuar. E nas escolas todas por onde você passou também teve uma... Só o Beatíssima Maria Virgem, que foram 2 anos de colégio de freiras. O restante não, Dante Alighieri era leigo. Sim, sim. E teus pais em relação à tua formação? Você disse que já tinha um ambiente, que era um ambiente muito... cosmopolita, né? Promissor. Tinham viajado pela Europa toda, não eram intelectuais, mas tinham cultura, liam. Minha mãe apreciava muito música erudita, conhecia bem. Na Europa ela tinha
discoteca de discos de 78 rotações, música sinfônica, ópera, então aí eu tive uma base familiar, sempre gostei. E tua formação literária, assim, quando é que você começou a estabelecer uma relação mais constante com os livros, assídua, constante? Bom, ler muito, principalmente narrativa em prosa, desde pequeno, né? Começando, obviamente, com Monteiro Lobato. E depois, sei lá, eu sou daqueles garotos que leram Dostoiévski aos 15 anos de idade. Meus pais tinham uma biblioteca que não era grandiosa, mas era diversificada. Tinha um pouco de tudo. E formação literária mais específica foi quando eu caí na vida. Quando é que você caiu na vida? Aos 18 anos, obviamente. Aí dava para sair. Aí, como eu queria algo de diferente, o mundo burguês, digamos assim, não me agradava, eu entrei em contato com os jovens poetas, intelectuais, aquele ambiente febril, e aqui eu acho que nós entramos no nosso tema, ao redor da Biblioteca Mário de Andrade, principalmente, né, onde todo mundo circulava. Naqueles bares atrás da biblioteca, fiz amizade com muitos dos jovens da então coleção Novíssimos. Eu vou contar a história em detalhe. O Piva, o Roberto Piva, poeta importante, que eu escrevi de quem eu escrevi o prefácio agora do volume 1 da obra completa, O Estrangeiro na Legião, que saiu pela editora Globo, naquela época já ele interessava pela excentricidade. Ele não tinha publicado nada e era uma figura notória por, de um lado, ser muito culto, participar de grupos de estudo, filosofia, conhecer Hegel, ser nietzscheano, essas coisas todas. Quase que um daqueles personagens de André Gide, algo assim, né? Daqueles tipos provocadores e algo perversos. E pelo histórico de episódios os mais diversos, né? Como é que você chegou até ele? Na verdade, todas as pessoas... Ele era notório, São Paulo era uma província. Piva sempre foi notório, todo mundo conhece ele. Aí eu conheci num baile à fantasia, que um amigo meu organizou. Isso foi, eu tinha, acho que recém-completado 18 anos, estava entrando na faculdade. E convidei ele para assistir às sessões de um grupo que eu tinha na CM, onde eu fazia natação e participava de grupos, um grupo que eu coordenava de música erudita. Tinha uma loja muito boa na 24 de maio, Bruno Blois, que me emprestava os discos, eu ia lá na CM, então uma noite era Brahms, outra noite era Beethoven, outra Wagner. Com isso eu juntei uma turma de melômanos, inclusive uma fração de maníacos de ópera e excêntricos, que por sua vez também eram amigos ou já tinham conhecido o Piva. Eu convidei, aí ele foi lá, assistiu a sessão, virou para mim com aquele jeito enfático dele: vamos fazer sobre poesia. Tá bom, vamos fazer sobre poesia. Comuniquei para a CM, pedi a sala, foi minha estreia como animador cultural. Como você vê, essas coisas vêm de longe. E ele montou o curso. Foi o De Franceschi falando sobre Cruz e Souza, o Piva sobre... interessante a escolha, Sá Carneiro. Vitor Knol sobre Murilo Mendes, Salinas abriu sobre Antero de Quental, Luiz Roberto Salinas Fortes, o filósofo, Paulo Del Greco sobre Drummond, eu fiquei com Augusto dos Anjos. Ou seja, fizemos um painel mais ou menos entre o simbolismo, pré-modernismo e modernismo, mais ou menos por aí. E, evidentemente, o pessoal que frequentou aquilo, fazer coisa em São Paulo era muito fácil, você não precisava de imprensa, de anunciar. É muito curioso isso, como era província, as pessoas ficavam sabendo, então tinha um público grande,
que não tinha nada a ver com a CM, causou uma certa estranheza, não é? E que eram então os integrantes da famosa geração Novíssimos. Coincidiu com o Masao Ono estar lançando a coleção Novíssimos. Vários dos autores, o Carlos Felipe Moisés, que foi acho que número 1 ou 2 da coleção, iam lá. A coleção Novíssimos era por assinaturas e várias delas foram vendidas lá para aquele pessoal. Então, entre pessoas que eu já conhecia, a minha namorada da época, evidentemente, amigas dela e o pessoal que o Piva trouxe, enfim, a gente se enturmou. Mas a tua relação com o Piva, você já tinha uma curiosidade em relação a ele, quando você o procurou? Exatamente. Por causa dessa aura de, ao mesmo tempo, intelectual, muito culto, provocador e devasso. Algo que rompia, digamos assim, o padrão, né? Então, foi assim que tudo começou. E numa certa articulação já com a Biblioteca Mário de Andrade, a minha palestra sobre Mário de Andrade, sobre Augusto dos Anjos, eu preparei na biblioteca, né? Peguei o carpô, o restante da bibliografia disponível, então, para estruturar a palestra. E a tua escolha para a faculdade disso? Você fez Ciências Sociais na faculdade de Psicologia na USP. E sociologia na Sociologia e Política, porque eu estava interessado em gente. Mas essa tua verve para a literatura já estava muito forte, já estava... Eu comecei a escrever poesia, a ler autores que me interessam diretamente até hoje, Rimbaud, esse curso que eu estou dando na Casa das Rosas, sobre Poesia e Cidade, que tem capítulo Rimbaud, não é? E vai ter capítulo Garcia Lorca, 2 autores decisivos para mim que eu descobri naquele período. Além de André Breton, além do Robert Desnos de Liberté ou L'amour, que eu também vou falar a respeito, é a cidade vista como paisagem onírica de sonho. Tudo isso são leituras daquele começo de década de 60 e textos que circulavam entre nós. A atuação do Piva é importante porque ele era um recomendador de leituras. Tipo, chegar em casa, olha o que eu comprei, achei, a função do orgasmo de Wilhelm Reich. E ele era extraordinariamente atualizado. Evidentemente, um foco de interesse, que depois me rendeu bastante em termos de bibliografia, foi Geração Beat. E isso foi inesquecível. Foi em 1961. Beat, beatnik eram termos fortes para a gente, né? Representavam aquilo que a gente achava bom. A rebelião juvenil e transgressora, né? Aí o Piva fez com que uma tia dele trouxesse aquela pilha de livretos da City Light Bookshop dos Estados Unidos, o Uivo, Howland, Other Poems, e o que mais que tinha do Ginsberg, mais o Gregory Corso, mais o Ferlinghetti. Philippe Lamancha veio junto, Destroyed Works, quer dizer, uma boa seleção. A Beat Scene. Kerouac já se encontrava aqui. Tinha boas livrarias, a oferta em livrarias naquele tempo era impressionante. Já tinha Kerouac em pocket e eu lia bem inglês, eu achei aqui. Isso foi um momento muito revelador, não é? O Piva que efetuou com Paranoia essa espécie de cruzamento de novidade naquela época de Geração Beat com surrealismo, né? Quer dizer, uma visão beat, ele mesmo, digamos assim, encarnando o personagem beat, e escrevendo na primeira pessoa, e numa linguagem surrealista. Quer dizer, eu acho que foi um antes e depois na literatura brasileira. Evidentemente, Piva não era o único culto daquele grupo, né? Sim. De Franceschi também. Durante uma época a gente fez grupo surrealista já em 63 com Sérgio Lima e vários outros. Rodrigo Diaro, que o Piva descobriu em Florianópolis,
belíssimo poeta, culto também, era um ambiente de a gente sair por aí para fazer muitas coisas, e ao mesmo tempo ler muito e trocar muita informação. Eu me lembro quando eu achei na Livraria Francesa, daqui a pouco eu vou lá, que bom que ainda existe. Hoje tirei o dia para flanar pelo centro da cidade, coerentemente com eu estar dando curso sobre poesia e cidades. Eu achei o Cantos de Maldoror completo na Livraria Francesa, levei para casa, estava o Rodrigo Diaro, que naquela época estava hospedado em casa, mais o Piva e alguns amigos. O Rodrigo pegou, abriu, no trecho mais cruel de todos, o da história da menininha estuprada pelo Bulldog e desmembrada pelo Maldoror, a Passagem da Louca, que é cruel e é muito irônica. Ele já conhecia bem os Cantos de Maldoror, é bem familiar para ele, e leu traduzindo direto o francês. Ele era francófono, né? Ele continua aí, o trecho todo. Então era assim, ou seja, a gente tinha clareza do que interessava, e eram pessoas que já conheciam. E, Willer, em que medida esse grupo que se formou, ele se singularizava em relação aos outros grupos de formação literária, grupos intelectuais? Quer dizer, como vocês foram demarcando essa diferença nas escolhas bibliográficas, nos projetos de vida, nos horizontes, na relação que vocês estabeleceram entre literatura e vida? Certo, eu vou responder isso. Agora, só mais um comentário sobre o ambiente, né? Que coisa curiosa. Esses dois episódios que eu me referi, da pilha de obras beats, trazida pelo Piva, né, encabeçado, obviamente, por Allen Ginsberg. No Paranoia tem verdadeiras paráfrases criativas, pessoais, que acrescentam ao Allen Ginsberg. Isso eu vou mostrar na aula sobre o Piva, né, nesse meu curso. E o Lautréamont, que são autores dos quais eu viria a me ocupar. Eu traduzi os Cantos de Maldoror do Lautréamont em 1970, refiz a tradução e acabei fazendo essa edição da obra completa do Lautréamont. E com 50 páginas de prefácio meu, fora alguns ensaios que também já produzi sobre Lautréamont. E o Allen Ginsberg, que eu acabaria traduzindo o Uivo, Cadicho e outros poemas. Né? Quer dizer, é muito curioso isso, desses encontros renderem para mim por dois motivos. Um, por eu me relacionar com esses autores, e outro por circunstâncias, com intervenção do acaso, né? Tipo, me procurarem para eu fazer o Maldoror, para eu fazer o Allen Ginsberg, não é? Realmente por eu ser convidado. Agora, quanto à pergunta que você me fez, qual que era mesmo? Do grupo. Esse grupo vai se formando e ele vai constituindo uma espécie de uma... A geração Novíssimos, que era uma multidão, era bem diversificada. Ela está bem coberta na antologia que o Carlos Felipe Moisés e o Álvaro Alves de Faria prepararam. Agora, aos poucos ela foi se definindo. Tinha aquilo que eu chamei no ensaio, e depois virou tema de uma tese de mestrado do Tiago Noia no Rio, a Periferia Rebelde. Eu escrevi sobre isso também na revista da Biblioteca Mar de Andrade, lá pelo número, sei 50, lá, em algum número de 1990 e qualquer coisa. Tem um ensaio meu sobre os então novíssimos. Os beatniks surreais, digamos assim, e mais transgressivos, até o polo de um pessoal que estava, na verdade, fazendo, alguns autores que, na verdade, estavam fazendo uma espécie de restauração da geração de 45, ou que escreviam numa relação de continuidade com aqueles que seriam os mestres, Guilherme de Almeida, que nós execrávamos, Paulo Bonfim, é claro, Sérgio Milliet, etc. Né?
Então, um polo da continuidade predominante e um da ruptura. Teve o fenômeno Lindolf Bell, né? Com suas leituras públicas de poesia, enorme repercussão da catequese poética, o Álvaro Alves de Faria, que também fazia leituras públicas, e outros, Eduardo Alves da Costa, muitos deles, né? Cadê a poesia tinha essa dimensão oral. Essas Agora, leituras... o marco de cisão foi o Paranoia do Piva, por causa da linguagem livre, da imagética tida como ininteligível ou estranha, e dos palavrões, né? Das liberdades vocabulares bem ginsbergianas, mas um tanto até ampliadas, né? Anjos de Rio que dando cu nos mictórios, coisas desse tipo. Isso representou um ponto de cisão, de ruptura. Eu me lembro uma noite na casa do Paulo Bonfim, a esposa dele, Emi, mas Willer, você é uma pessoa inteligente, como é que você pode admitir uma coisa dessas? Então foi o momento em que, digamos, a geração de 45 e seus seguidores parou com a gente, e nós também paramos com eles, né? Quer dizer, foi aí, isso foi no começo de 63, embora o Paranoia tenha sido escrito entre o final de 61 e o começo de 62, saiu só em abril, me parece, de 63, no primeiro semestre de 63, e naquela altura eu já estava praticando os meus surrealismos, que resultaram na série de poemas em prosa que sairia no final de 64, Anotações para um Apocalipse, junto com um manifesto, onde eu citava Ginsberg, falava já em Norman Brown, quer dizer, estávamos bem atualizados. Norman Brown eu fui buscar, já sabia da existência nos Estados Unidos em 63, quando eu também completei, passei na City Lights e comprei o que faltava de bibliografia Beat. Agora, foi realmente onde houve uma definição clara. Willer, só voltando à questão da biblioteca, nesse momento essa bibliografia toda existia na Mário de Andrade, dos Beats? Nem pensar. Nem nada, pensar? nada, só mandando vir. Se é que existe agora, né? Tá, isso não existia. Então, esse tipo de literatura vocês não eram supridos com o acervo que tínhamos aqui disponível? Não. A biblioteca daria uma boa fonte sobre literatura brasileira, se bem que a maior parte também a gente comprava, quer dizer, a gente não vivia em planeta paralelo. Clarice Lispector era texto de a gente levar embaixo do braço, Laços de Família, quando saía para jantar. Guimarães Rosa foi uma descoberta espetacular. De literatura brasileira, o nosso predileto era Jorge de Lima, o mais hermético. E um poeta que ainda continua precisando ser mais lido. Ele é cultuado, mas é coisa de especialistas. E ainda é visto com preconceito por causa do hermetismo. E Murilo Mendes também, embora a gente também gostasse muito de Drummond, e embora Pessoa, é claro, fosse referencial, principalmente o Pessoa Álvaro de Campos, inclusive por liberdades que a gente reencontraria numa versão, digamos, ampliada e exacerbada no Allen Ginsberg, não é? Então a gente não estava fora, digamos, do mundo da literatura brasileira e da literatura de língua portuguesa. Sá Carneiro também apreciávamos muitíssimo, e por aí afora. Agora, tudo isso era encontrável em livrarias. A Mário de Andrade não era circulante, que eu me lembre, ou o que tinha de circulante... Bom, o que eu constei na Mário sempre foi nas mesas mesmo, né? E mais com essas finalidades específicas. E para algo mais especializado na parte acadêmica, as respectivas bibliotecas da psicologia e da sociologia resolviam suficientemente. Então, como consulente, meu contato com a Mário de Andrade foi mínimo. Como frequentador boêmio das imediações, foi máximo. Acrescido por eu morar entre 60 e 70, naquele prédio
no viaduto Major Quedinho, do lado de lá. Então eu descia e já estava no point, né? Uhum. Era e muito como prático. que é, já que você entrou nessa questão, que é a questão da geografia afetiva da cidade, como é que ela foi se constituindo para você? Nesse momento que você começa a se autonomizar do seu núcleo familiar, que você começa a fazer suas escolhas, qual que era essa São Paulo que era essa São Paulo referencial? A minha geografia afetiva, olha, tem um eixo dado pelos viadutos. A gente ia para tudo quanto é lugar. Disso eu também vou falar nesse meu curso, que tem episódios merecedores, seriam merecedores de figurar num Camponês de Paris, de Luiz Aragon. A gente explorava a cidade sob todos os ângulos. Flanery, como eu já tinha automóvel, meu pai me deixava usar o dele, que ele quase não usava, era bastante, podia ser de automóvel ou a pé. Agora, até meados de década de 60, quando começa esse movimento de centrífugo, de fuga ao centro, era o Leco, o nosso bar, a gente achava o Paribar muito establishment, mas era também o Paribar, os outros bares, e flanar por aquele pedaço da São Luís. Agora, para mim, tinha um outro polo que continua importante até hoje, que era a Liberdade. Então, por isso o eixo da região da Vila Buarque e Avenida Ipiranga até a Liberdade. Eu estava no cursinho quando descobri o Cine Niterói, eu escrevi sobre isso na revista O Miguelzinho, a Reserva Cultural número 1, e antes eu escrevi outras vezes, né? E eu estava matando aula no cursinho, entrei no Cine Niterói e vi aquela beleza, um filme de samurai, do Tomo Uchida, Espada Diabólica, né? Aí me fascinei, fui ver, vi tudo, não é? E descobri os restaurantes japoneses também, que ninguém sabia naquela época, e era opção barata, não é? Sashimis e sushis, era preço de cantina, tudo era barato, era o que tinha de bom, de melhor naquela época, não é? Então, realmente, esse movimento entre os dois polos. E Liberdade, que foi descoberta minha, realmente, tinha outras pessoas, outros goim, digamos assim, que não nipônicos, que também frequentavam, né? Mas eu que comecei a levar meus amigos. Alguns deles tinham Comilão, o Irco, cantor de ópera, também fotógrafo, que se instalou. Durante uma época, ele ia jantar sushi toda noite, né? Era uma das nossas refeições mais regulares. A outra eram as pizzas do Jardim de Nápoles, que naquele momento, a propósito de eixo, era no viaduto, onde agora é a Assembleia, né? Maria Paula, viaduto Maria Paula, eu acho, ou Jaceguai, não tenho certeza, né? E era a mesmíssima qualidade de pizza de hoje, né? Impressionante a estabilidade, continua dos melhores, na minha opinião, né? Então, é evidente que essa geografia se ramifica. Geografia afetiva, para mim, é onde estavam as minhas namoradas, ou seja, em vários lugares. Agora, tinha as descobertas, o lugar que a gente descobriu por acaso. A gente estava rodando pela Rubino de Oliveira, que naquela altura interessava, isso altas da noite, porque era o centro anarquista, onde a gente chegou a frequentar algumas vezes, e onde eu estreiei como conferencista, dando uma palestra sobre psicanálise para os velhos anarquistas, os remanescentes da Guerra Civil Espanhola, e algumas belas figuras brasileiras. Então, por alguma razão, a gente estava rodando pelo Brás, pela Rubino de Oliveira, seguimos em frente e achamos
o que nós denominamos naquele momento cidade fantasma, e que seria a Vila Operária, Sim. que hoje em dia é preservada, está descaracterizada, a Vila Maria Zélia, né, que é quase dando, naquela época, nas barrancas do Rio Tietê, não tinha marginal, né? Então tinha essas descobertas de ângulos e lugares insólitos da cidade, né? E também era muito fácil. O bom de São Paulo, olha, São Paulo sempre foi uma cidade feinha, exceto a burguesia paulista, que é espaçosa e se cuida, então os jardins sempre foram muito bonitos, e o centro sempre foi caótico, quer dizer, nunca foi bonito. É evidente que a Avenida São Luís era melhor, mas a cidade sempre era extremamente congestionada e poluída. Isso eu comento no meu depoimento no filme do Hugo Giorgetti, Uma Outra Cidade. Sim. Quer dizer, não vamos idealizar São Paulo, dizer que era muito melhor. O que tinha de bom era o acesso ao não São Paulo. Sim. Você rodava um pouco, passava a Praça Jorge de Lima, já era mais um pouquinho passado o Embu. O Taboão, aliás, já era mato, né? Já tinha a Mata Atlântica, então, e a região da Represa, né, que está ocupada por aqueles horrorosos loteamentos irregulares, e que era tudo mato e beira de represa, embora a Bilingue já fosse poluída. A Guarapiranga não, né? Mas em meia hora de automóvel a gente estava fora. Até o Morumbi, outro lugar curioso, né? Podia ser 2 capítulos de um Camponês de Paris, versão willeriana, se não fosse o fato do Aragon já ter escrito o que pode ser escrito de bom nessa linha, e de eu já ter feito algo da minha narrativa em prosa de 96, Volta, não é? A gente, depois de noites, imagine do que, a gente ia ver o nascer do sol no Morumbi. Aí, por acaso, a gente achou, era escondido. Morumbi não tinha nada, era ir para o campo, né? Tinha uma outra casa. E dava para circular a qualquer horário em segurança. Quem incomodava era a polícia, né? Vinham encher o saco. Não gostavam de pessoas estacionando de carro, né? E me pegaram também, ainda naquele período de imediata pós-pré-adolescência, namorando lá. Essas coisas não podia, não é? Agora quem enchia o saco, quem incomodava era a polícia. Criminosos, evidente que tinha, mas não era isso que é hoje, né? Mas aí na subida, não é? A gente achou, era escondido o Bosque e o Laguinho. Atualmente é parque o quê? Esqueci o nome, mas é naquela subida, né, de Avenida Morumbi, quando você vem da Cidade Jardim e vai para o Palácio do Governo, né? Era mato, e o laguinho, e os patos. Tinha um amigo meu que era um exímio criador de confusões que queria, porque queria, pegar um daqueles patos para ele. Então ficava ele cercando, andando em volta do lago, e os patos, que não eram bobos, todos aglomerados no meio do laguinho, né? Mas tinha esses lugares que se descobria, né? Lugares inesperados, insólitos. E são 2 polos opostos quase, né? O Laguinho do Morumbi e a Vila Operária, que, como eu disse, era absolutamente desconhecida. E a gente foi várias vezes lá, até que, numa dada altura, já no final da década, um morador não gostou e ameaçou chamar a polícia, e desistimos de ir lá. Ou até fomos, nem lembro, né? Mas com a repetição talvez tenha perdido a graça. Willer, e essa relação que você estabeleceu? Sim, e outra coisa grupo, interessante também, isso é lamentável, né? Pena o preservacionismo atual não existir naquela época, né? Higienópolis, casarões, a gente invadia casarões. Aqueles antigos, senhoriais, fora um em que o Albertito Martino deu festas. Era um belo passeio a Avenida de Higienópolis, porque era da Maria Antônia até o final, né? Até a Rua Tupi. Era só casarões, e casarões muito bonitos.
Quer dizer, sobrou, felizmente, aquele da Dona Veridiana, né, o Clube São Paulo, mas era tudo daquele jeito, embora o do Clube São Paulo seja o maior, e ainda bem que sobrou. Então, a gente ficava bebendo pelos bares da Vila Buarque e lá para Santos invadia casarões pelo prazer estético de entrar lá, fora o Casarão das Festas, que realmente foi qualquer coisa, puro filme de Fellini. E isso aí tem uma crônica minha nessa revista número 2 da revista Reserva Cultural. Como eu falo de vários filmes, o título é Eu Estive Naquela Festa. O Miguel de Almeida fez uma coisa engraçada, ilustrou com uma cena do Salão do Pasolini, já que eu me refiro ao Salão do Pasolini, como porquê que hoje é melhor, você encontra em DVD, naquele tempo, evidente, nem pensar em fazer, né? Quanto mais em exibir, né? Então sugere que a minha festa era 120 dias de Sodoma, ou 120, São Van Journée de Sodoma, do Marquês de Sade, e evidentemente não era o caso. Essas festas eram mais para filme de Fellini, precisamente o Dolce Vita, né? Essa do Casarão, sem dúvida alguma, era sem tirar nem pôr. E as festinhas de apartamento, que era mais uma versão um pouco mais selvagem, para o filme do Chabrol, Os Primos e outras cenas de Nouvelle Vague. E essa relação que você estabeleceu com este grupo é uma relação que é muito forte, muito marcante, uma relação, na verdade, muito fraterna em todos os quesitos, na divulgação dos livros, nessa transmissão do conhecimento, nas loucuras, nas utopias. Ela se manteve assim, durante o período da ditadura, que foi um momento muito mais dispersivo, onde esses encontros eles se mantiveram ao longo desse tempo, quer dizer, vocês mantiveram esse espírito irrequieto? Olha, a ditadura, isso para mim ficou mais sério a partir do AI-5, do final de 68, é claro, aí começou a ficar realmente mais perigoso, né, que você não tinha mais garantia nenhuma. E eu me relacionava com pessoas que militavam, é claro, embora eu pessoalmente nunca tivesse querido saber. E houve alguma dispersão, a gente continuava se vendo, mas menos. Agora isso durou pouco. Em 1976, houve aquela espetacular reaproximação que foi a Feira de Poesia e Arte no Municipal, que foi um evento de uma cultura de resistência, né? De repente as pessoas se deram conta que podiam sair, se reunir, ficou lotadíssimo, né? Tem essa estimativa de, em 3 dias, 15 mil pessoas passando por lá, tomando como base o número de folhetos que foram pegos. Não sei quantos foram, mas que eu li um poema para um municipal lotadinho, que eu estava no palco, olhei e lá em cima, onde são as galerias, né, tinha gente na galeria, no foyer superior, balcão superior e galerias, né? Então, realmente tinha muita gente no saguão. Eu era coordenador, um dos coordenadores, não conseguia mexer, né? Eu pensei, de tão cheio de gente que estava. Então, pensei, bom, seja o que Deus quiser e deixa rolar, né? Então, a partir daí a gente voltou a se reencontrar mais. Teve os lançamentos, os do Masao Ono, que voltou a editar, alguns meus, eu publiquei alguns livros. Isso tem filme, olha, é uma beleza. Filmografia Willeriana, né? Além do Giorgetti, fizeram no Centro Cultural uma retrospectiva do Jairo Ferreira, tem o Antes que eu me esqueça, o lançamento do Bichelli em 77, leitura de poesia. Tem o Piva lendo espetacularmente os poemas que ele tinha escrito na época e que não estão na obra completa dele. O Bichelli, eu, a turma, enfim, né? Um surpreendente poeta adolescente, Eduardo Janete da Fonseca, ele era bom poeta, já se dirigia para a economia, né? Mas escrevia bem poesia. Isso aí é um belo documentário. Então, e mais ou menos ao ritmo da gente
desde aquele final de década de 70, segunda metade da década de 70, quando eu já estava envolvido numa cultura de resistência, quer dizer, organização política, militância. Primeiro eu não tinha paciência porque eu achava burocrático. Uma vez eu fui numa assembleia estudantil na USP, eu fui numa. Foi suficiente para mim, né? E como projeto político eu achava principalmente irreal, né? Quer dizer, sem chance. E independentemente da questão do socialismo do tipo autoritário, soviético, né? Eu era mais de uma ala anarquista, claro, além de surrealista e beatnik. E, de qualquer modo, foi aí que começaram as leituras públicas de poesia. A gente fez na Porta da Brasiliense, o Caio Graco organizava, uma homenagem a Garcia Lorca. Primeiro uma sessão dos poetas da Feira de Poesia e Arte. Aí depois teve uma sessão de Garcia Lorca que eu organizei junto com a Ruth Escobar. E aí tivemos uma leitura grande, foi proibida no Largo São Francisco. O Tuma, esse mesmo, o Romeu, ligou para a Ruth Escobar dizendo que o Armando Falcão tinha mandado proibir, e fizemos dentro da faculdade, no pátio, lotado de gente, num sábado de chuva torrencial. E eu também passei a colaborar no Versus, que de tudo aquilo de imprensa alternativa era o veículo que, digamos, mais me atraiu desde o começo, né? E depois, junto com Marcos Faerman, fizemos uma outra revista, Singular e Plural. Então, aí, digamos, voltamos a toda, quer dizer, em matéria de encontro, atividade, agitação, num ritmo até mais intenso do que na década de 60, mesmo porque, né, o ambiente já era bem menos provinciano, quer dizer, você tem um período que é o do AI-5, né? Ou da repressão mais pesada, até 75, 76, quando resolveram ser mais comedidos em matéria de matar gente, e que também é o período da contracultura, né? Eu dava aula na psicologia da USP, eu dei aula durante alguns anos, eu me lembro que teve uma turma entre a de 68, certinha ainda comportada, e a de 69, de repente o de 70, não lembra, como se tivesse mudado tudo, né? Uma outra leva, um outro padrão de comportamento de juventude, muito mais afim, né, ao que a gente achava bom. Esse dado é interessante. Então, você acha que até 68 ainda tinha referências que eram referências muito mais provincianas, você diz, na juventude paulistana? Tinha um grupo do Imbu, a turma do Solano Trindade, e um dos rapazes daquele grupo índio deixou crescer o cabelo, dos primeiros cabeludos de São Paulo, deve ter sido 66, 67. Quando ele foi com aquele cabelo todo na Galeria Metrópole, pegaram ele, sair com o cabelo daquele jeito, em meados da década de 60, se apanhava. Até um cabelo como o meu olhariam. Era divertido, isso acho que já comentei no meu curso, sobre o dandismo de Baudelaire. Era engraçado fazer isso. O Rodrigo Diaro, um terno polido, camisa, uma enorme cruz de malta, a de 2 ramos, né? Aqui, de madeira, assim. E uma barba, que também era estranha. O Ralph Camargo, com um cabelo de Beatle antes de haver Beatles, e uma barba de Solzhenitsyn daqui para cá, antes de se saber do Solzhenitsyn. Isso começo da década de 60. E nesse entorno da biblioteca, né? Eu ganhei uma japona grande de marinheiro, mandei tingir de preto, botar uns botões metálicos, e eu saía todo preto. Quando fui aos Estados Unidos, passei no México também, e vi naquela feira de índio aqueles pullovers
tricotados à mão, dessa grossura, né, para aguentar altiplano mexicano, comprei na hora. E eu saía com aquilo, né, pelo prazer de passar em frente àqueles bares de mesa na calçada e todo mundo olhar assim, né? Então, isso causava algum efeito até meados de 60, 65 a 67. E daí em diante, de repente ninguém mais ligou, quer dizer, mudou. Mudou, ficou menos provinciano, muito mais, como eu disse, afim ao que a gente achava bom. Sim. A diversidade, não é? Agora, que era engraçado provocar, era. E a transgressão nesse momento passa a ser o quê? Assim, esse que coincide, na verdade, com o fechamento político. Quer dizer, o que vocês fizeram nesse período? Aonde você estava? O que você escreveu? Como é que vocês sobreviveram psiquicamente a esse período de, na verdade, muito lúgubre, muito sem perspectiva? Mas foi curto. 8 anos. 69 a 76, né? 76 a gente estava na ativa, mesmo correndo riscos, né? Aquela feira de poesia e arte foi mais ou menos na mesma época em que entraram naquela reunião dos dirigentes do PCdoB e mataram todos. Quer dizer, havia riscos. Tive amigos presos, tanto por razões políticas, quanto contraculturais, digamos assim, quanto combinações das duas. E aí, e nesse período que vocês ficaram com menos vínculos, enfim, quando vocês vocês retomaram com o mesmo afinco e... Força total. E força. Publicamos, como eu disse, até eu fiz algumas edições de livros. O Piva rapidamente, na sequência, publicou Abra os Olhos e Gá, o Coxas, 20 poemas com brócoli, aí saiu a Antologia Poética e o Kizumba. Eu, além de fazer a página de poesia no Versos, e logo em seguida começar a colaborar na imprensa, publiquei o Dias Circulares e depois em 81 Jardins da Provocação, fiz a coletânea de textos do Antonin Artaud, escritos de Antonin Artaud, e o Allen Ginsberg, né? Quer dizer, produzimos. E o fato de vocês deixarem de ser tão malditos, quer dizer, isso causou mal-estar ou não? Na verdade, o fato de ter mais ressonância... Gente que achava esdrúxulo, estranho, anotações para um apocalipse ou paranoia em 60 e poucos. Em 80, de repente, leu direito e viu que era bom. Levamos 20 anos para ser lidos. E não só ser lidos, o mais interessante é ser escritos, né? Autores novos, começando a dialogar com a gente na criação literária deles. Isso é bom. Quem que eram esses autores? Tem vários, não vou individualizar, não vou citar nomes. Um exemplo típico, né? O Sérgio Kondo, o Azougue, né? Ele achou a gente, quer dizer, achou num sebo, viu que era e foi procurar a gente aí naquela revista dele, Azougue. Isso já 90, né? Década de 90, passamos a ter lugar de destaque, quer dizer, passamos a ser adotados por novos poetas. Isso continua acontecendo. E a relação com as instituições? Aí você passa a ser, contou que esse germe como produtor cultural apareceu lá atrás e depois você acabou tendo uma relação... mais com um acréscimo de algo que eu tinha aprendido de marketing e administração. Durante uns anos trabalhei com pesquisa de mercado, na década de 70, eu fiz a política cultural, a administração cultural naquela feira de poesia e arte e naqueles outros eventos que eu organizei, não é? Em 1980, um amigo nosso, Péricles Prade, poeta de Santa Catarina, foi eleito presidente da UBE. E eu estava de olho na UBE, a União Brasileira de Escritores, porque eu achava que para fazer resistência política e colaborar mais diretamente na redemocratização do país, tinha que ter algum suporte
ou alguma interface institucional, e eu achava um absurdo um órgão como a UBE ficar quieto durante o período em que tinha censura de escritores. Eu até comentei com o Loyola, em 70 e tantos, e com a Renato Palottini, olha, perguntei para o Loyola, a UBE se manifestou quando censuraram o Zero? Ele disse não. Então eu falei para ele, olha, se tiver algum movimento de renovação da UBE, contem comigo. Comentei isso com o Loyola e com a Renato Palottini, né? Aí teve essa possibilidade de participar e eu sei que fizemos a chapa que ganhou a eleição de 82 e desde então eu me instalei na UBE e a UBE de fato teve uma participação na redemocratização, né? Congresso de Escritores, etc. E acabei sendo presidente em 88 e depois por alguns mandatos. E com a UBE também teve a interface, a relação com o órgão público. Mesmo em 82, 83, já conseguimos o recurso da Secretaria de Estado da Cultura para dar cursos. Secretaria Municipal também, a gente fez coisas juntos, era a gestão do Chami, que também me chamou, e a outros para aqueles programas de encontro de escritor com o público. Então, aí que passou a existir a administração cultural nesse sentido mais profissional, né? Quer dizer, órgão cultural público já existiam, mas o tratamento profissional é coisa de 1980, por aí. Quer dizer, já tinha relação desde 76, porque o Sábato Magaldi, né, municipal, Feira de Poesia e Arte, quer dizer, era a Secretaria de Cultura. E ela segurou bem as pontas, né, que aquela Feira de Poesia deu escândalo, né, e ele teve uma boa atitude na época. Então, aí que começou a se formar um relacionamento que significou eu passar a ser chamado, né? A participar mais, até acabar trabalhando nisso. E como que foi a tua experiência como produtor cultural? Quer dizer... Bom, a experiência mais intensa, mais rica foi de 93 até 2000, comecinho de 2001, final de 2000, na gestão do Rodolfo Konder, aqui na Secretaria de Cultura. Eu fui chamado pelo Marcos Faerman para colaborar no DPH na revista Cidades. Aí houve um lampejo de que eu entendia de política cultural, que naquela altura eu tinha estudado sistematicamente, quer dizer, a relação com órgãos culturais públicos, a discussão da cultura no processo de redemocratização. Como é que ficava a questão cultural, né? E da democracia cultural. Evidentemente, isso me levou a aceitar o convite para coordenar seminários e eventos de política cultural, a estudar o assunto. Eu fui presidente da Comissão de Literatura na Secretaria Estadual em 86, 87, coordenei esse seminário na Assembleia em 85, um que a Ruth Escobar fez e eu coordenei. Depois, que mais que eu fiz? Bastante coisa. Fui representante do Ministério da Cultura em São Paulo durante alguns meses, em 86 também. Dei um curso de política cultural como professor convidado na ECA, em 2 semestres, em 87. Enfim, eu já estava sabendo das coisas. Já tinha até alguma bagagem internacional. Naquela altura eu já tinha participado de congressos de escritores fora do Brasil, viajado como poeta convidado também, né, e visitado algumas Unesco e Conselho da Europa, quando então me chamaram para... Em 93, aí o Konder me convidou para assessor e aí eu comecei a organizar encontros e palestras com o público, debates, palestras, e eu acho que foi muito produtivo. Tem um efeito quantitativo, ou seja, eram eventos que aconteciam, como acontece, né, como aconteceu esse que a gente fez na Mar de Andrade, e que tem consequências qualitativas, tipo ajudar pessoas a definirem seu foco de interesse, o que elas iam fazer, qual ia ser a relação com a literatura. Eu tenho vários cases assim de gente que a partir desses eventos, da informação recebida, tomou alguma decisão relativa
a seu próprio destino, culturalmente falando. Sim. Em relação à biblioteca, aí a gente está te convocando a pensar junto conosco o que você acha que pode ser esse futuro, um futuro que resgata uma vitalidade esgarçada, como que ela pode se recolocar na cena cultural paulistana? Como você, Willer, escritor, ensaísta, tradutor, professor, imagina que uma instituição com esse estofo, com essa bagagem, com essa história, com essa tradição e, ao mesmo tempo, com um potencial para ser um espaço deflagrador de experiências, pode se recolocar? Facílimo. Só trabalhar. Uma coisa admirável, eu brinco, né? Toda vez que eu abro um curso e tem um bom público, eu digo, olha, isso aumenta a confiança nas chances futuras da espécie humana, né? Você vê a Casa das Rosas. Museu da Língua Portuguesa, fim do ano passado eu dei um curso lá, fim de 2007, de poetas malditos. Mínima divulgação, que resolvemos de última hora, classe lotada, público interessadíssimo e querendo mais. Você faz, acontece. Casa das Rosas, esse curso Poesia e Cidades, que eu estou dando agora, era uma turma de 30, lotou, então eu pedi segunda turma, foi muito simpático do Fred Barbosa e dos demais dirigentes de topar imediatamente. 2 turmas, né? E as 2 lotadinhas da Silva, sem vagas. Então, é fazer. Eu acho que... deixa só fazer um parênteses, contar o resto da minha vida, né? Aí quando eu saí da secretaria, quando mudou a administração, em parte por não aparecer de imediato nenhum convite especialmente atraente ou interessante, eu me movi para a linha de frente. Eu me matriculei e ganhei uma bolsa de CNPq de doutoramento. Resolvi que, como eu tenho currículo de escritor e atuação na área literária, seria bom ter uma titulação também, que meus diplomas não são da área de letras, né? Então, até esquisito eu dar tantos cursos, não é? Eu entrar em atividades tipicamente didáticas, pedagógicas, não é? Além de que tese é produtividade, fazer doutoramento direto é organizar conhecimento, fazer os créditos de pós na USP foi bom voltar a ter contato, e o bom é que tem gente de lá da USP que também achou bom eu reaparecer por lá. Foi engraçado, né, eu estar de aluno frequentando o curso e, ao mesmo tempo, de conferencista convidado em cursos dados por professores na USP também, né, que de vez em quando me chamam, de artista convidado ou conferencista convidado. E resolvi me mover para a linha de frente, em vez de organizar, eu fazer. Então, dei uma enorme quantidade de 2002 para cá de oficinas literárias, na Casa da Palavra, em Santo André, em Barueri, no Instituto Moreira Salles, Clube Paulistano, foi bom, foi bonito, rodas de leitura também, palestras e organizar ciclos e eventos, né? Que deu uma quantidade enorme. Evidentemente, isso me habilita mais ainda. Eu já tinha feito isso antes. Oficina não, só como poeta convidado. Palestra, evidentemente, sim, né? Além de eu ter experiência didática, que eu já tinha dado aula mesmo de professor, né? A enxergar melhor ainda a administração cultural. Agora, eu acho muito fácil. E eu acho que nós demonstramos que é fácil em 2006, aquele curso de poetas malditos, né? Que foi bem, né? Há um interesse pelo novo. Há uma
devido ao cientificismo, que aos poucos vai se corrigindo, a burocratização que se reduz, burocratização do conhecimento, que se reduz numa PUC ou numa USP, que estão mais diversificadas, mas não nas faculdades e cursos de letras mais periféricos, como tem demanda por conhecimento adicional, como tem gente querendo saber mais, seja gente que está escrevendo e quer saber mais de literatura, seja gente que está estudando letras. Isso é decisivo porque no Brasil nós temos esse baixo índice de leitura de livros, nós temos essa cifra de 70% de analfabetos funcionais e ao fazer esse tipo de trabalho, eu acho que a gente está dando uma contribuição, não só pelo trabalho direto, mas pelo que a gente está mostrando que pode ser feito para melhorar o país. Né? Você toma uma aguinha. Cláudio, você tem um currículo muito multifacetado e desenvolve várias atividades como escritor, tradutor, crítico, professor. Elas são desenvolvidas, você consegue desenvolvê-las concomitantemente? Quer dizer, o que cada uma dessas atividades te convoca subjetivamente? Quer dizer, onde você se sente mais à vontade, mais desafiado? Bom, falando de 2001 para cá, eu diria que é sempre a mesma atividade, elas são sinérgicas. Eu reaproveito um ensaio meu num curso, tese, evidentemente, o que essa tese vai render, eu tenho vontade agora de fazer um livro, Poetas Malditos. Qual que é o tema da tua tese? Gnose, gnosticismo e a poesia moderna. Eu ia pegar o ocultismo, eu gosto de temas malditos, e de provocar a área universitária, né? Eu já me chocava com o cientificismo, com a herança positivista no tempo da psicologia da USP, né? Mas ocultismo eu vi que ia dar tese de 1000 páginas, aí eu restringi agnosticismo e consegui me conter, depois de algum copydesk, em 400 modestas páginas. Né? Portanto, sobrou para pós-doc. Agora, os temas que eu examino em ensaio, as minhas, digamos assim, fontes bibliográficas, e a minha tese é tudo a mesma coisa. A minha tese é metade, 200 páginas sobre gnosticismo, para esclarecer direito o que é isso, gnose e gnosticismo. Depois é o quê? William Blake, Gerard de Nerval, Baudelaire, Rimbaud, surrealistas, Fernando Pessoa, até chegar em Claudio Willer and Friends. Então é sempre a mesma coisa, quer dizer, eu estou relendo, acrescentando, evidentemente, né? Por exemplo, entender mesmo William Blake, que é um poeta complexo, eu acho que foi na preparação da tese. Né? Então, isso de que eu falo em cursos e palestras, eu estou mais preparado. Eu tenho plano agora seria um pouco de fagocitose da tese, além de publicar a tese em livros, sim, a banca, mas acho que, enfim... Mesmo você provocando os paradigmas científicos, a banca não vai de jeito. É banca que está de acordo, é a favor. Acho bom, concordam com essa minha postura. São professores com currículo sólido, mas não é gente sistemática de paradigma único. Mas, enfim, eu tenho vontade de um livro, além de publicar a tese, de um livro sobre poetas malditos. Isso é atraente, um livreto, 150 páginas, digamos. Poetas malditos dá para ser lido desde, assim, adolescente bobo, pô, que legal, poeta maldito, até para complementar a formação universitária, né? Quer dizer, seria um livro para vender bem. Eu tenho vontade de outro sobre surrealismo,
reaproveitando os meus ensaios sobre surrealismo, que vão sair agora no livrão de surrealismo da perspectiva. E, enfim, né, dá para fazer produção bibliográfica desse tipo. Queria que aqui no Brasil existisse agente literário, para eu me concentrar nisso e não precisar tomar conhecimento de editor. Quer dizer, eu me dou bem com meus editores. Com o Samuel Leão, minha relação é cordial. Não tenho motivo para reclamar, mas que era bom ter alguém resolvendo isso para mim, era. E, Willer, o que aproxima e distancia a tua obra? Assim, quer dizer, as tuas produções, que medida elas têm uma unidade, que medida elas estão sempre te obrigando a se experimentar de outras formas? Eu sou coerente sem perceber. No curso de Poetas Malditos, me perguntaram como é que era isso de Poetas Malditos na minha obra. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí eu fui examinar, aí logo a seguir me convidaram para depoimento, palestra sobre mim mesmo, né? Na Oficina da Palavra, na Casa do Mar de Andrade. Sim. E aí, já que o meu tema era eu peguei essa questão dos malditos e mostrei, citando os poemas, como é que o tema maldito era tratado na minha poesia e como, a partir da minha poesia, era a minha noção do que seria ser maldito. Deu para estruturar direitinho. Então é um enriquecimento constante e uma sinergia. É tudo consistente. E uma outra questão relacionada à tua obra, assim, e aí, talvez os teus interlocutores hoje. Né? Você diz, aquela entrevista que você deu para o Cláudio Daniel é muito interessante, questões muito interessantes. Tem um trecho que você diz que na criação, na leitura, até na crítica, e muito, muito mesmo no ensino, é preciso recuperar a dimensão da emoção, da magia e encantamento, assim tornando-as menos assépticas, menos burocráticas. Quem seriam hoje, assim, os teus interlocutores hoje, na verdade são os mesmos que você teve ao longo dessa tua trajetória, que você partilha, identifica esses conteúdos, essa capacidade de gerar encantamento, magia? Poesia contemporânea? Poesia contemporânea brasileira, os mesmos e os mais recentes. O que tem de garotada escrevendo coisa boa? Muito poeta novo bom. E muita gente escrevendo por imagens poéticas, se relacionando com o surrealismo e incorporando a dimensão a escala do onírico ao delirante à sua criação poética. E essas pessoas te procuram, elas... Vive a internet, né? Ficou mais fácil de me achar ou de me procurarem sem me incomodarem, já que se abre quando quer, não é? Abrir porta ou atender telefone sempre te interrompe, internet não, né? Você é o dono do seu tempo. Como me acham? E com esses seus antigos parceiros aí, você mantém esses laços que foram tão fortes, esse diálogo constante? Teve uma coroação, consagração disso, agora, dia 25 de janeiro de 2008, Casa das Rosas, né? Aquela mesa. Já houve bastante outras mesas assim, ano passado teve na Balada Literária. Sim. Essa mesa que era o Bicelli, como o fim do curso dele sobre década de 60, o Piva, de artista convidado, e eu de interlocutor debatedor. A mesa fomos nós três, né? Lotadíssimo. Você chegou aí né? Não, estava fora de São Paulo. Né? Muita gente, quer dizer, no limite do que caberia na Casa das Rosas. Eu diria que um lance desse, se a gente fizesse na Mário, no contexto da Mar de Andrade ativa, o que falta na Mário sempre me incomodou isso, no tempo que eu organizava lá. O auditório
é grande demais, ou melhor, é bom ter um auditório especialmente grande, 170 lugares, né? 170 embaixo, né? 200 e poucos, incluindo o mezanino. Mas tinha que ter uma sala média, dessas que com 50 pessoas não desse a impressão de vazio. Que no auditório da Mário, como ele é largo, com 50 pessoas dá a impressão que não tem ninguém, que é pouco público, né? Tinha que ter uma sala tipo entre 50 e 100 lugares também. Aí ficava, e mais uma sala para coisa tipo oficina literária, trabalho em grupo. Equipada desse jeito, para a programação literária, a Mário de Andrade estava completa. Mas, enfim, isso é emblemático do diálogo e, olha, o importante não foi só vir muita gente. Fizeram perguntas boas. É bom, quer dizer, quando não só tem público, mas o público é de leitores, né? Sim. E, Willer, o que você acha, falando em leitores, assim, quais são os atributos de um bom leitor? Que um leitor crítico deveria ter? Além dos atributos óbvios, acho que preservar uma certa inocência. Uma capacidade da descoberta. André Breton, nas entrevistas dele, Entretien, conta sobre a descoberta dele de Rimbaud, em 1914, ele tinha 18 anos, né? Quando leu Temporada no Inferno e Iluminações. Isso foi quando estava começando a Guerra Mundial, ele estava no exército e estava estabelecido em Nantes. Diz ele que toda vez que ele voltava para Nantes, ele tinha uma espécie de alucinação provocada por esse retorno das impressões que ele teve quando descobriu Rimbaud. Sim. Essa capacidade tem que ter. É um tipo de inocência. Eu sei como é. Quando eu abri pela primeira vez o Poeta em Nova York, de Garcia Lorca, era num dia muito quente, num hotel em Poços de Caldas, também me deu um choque desses. Idem com relação a outras descobertas. É um fenômeno semelhante à ressonância. Se tiver um piano e alguém tocar um acorde em algum instrumento, vai ressoar, né? É mais ou menos isso. Agora, isso as pessoas têm ou não têm? É sensibilidade, muito parecido com sensibilidade musical. Sim. Para obras musicais mais complexas. Mas você não acha, você mesmo disse que, assim, que situações onde você, enfim, o professor funciona como esse mediador, como esse disparador de interesse, isso também não pode ter um efeito disparador, uma sensibilidade, às vezes, que estava meio adormecida? Com certeza, de mostrar possibilidades. Isso tem acontecido muito em oficina literária. Tem gente que já está aparecendo com obra poética, não é? O Neres, de Santo André de Adema, o Edson, vários outros. E que realmente, para quem realmente os contatos com leituras, as aberturas que eu promovi, as provocações que eu fiz, a instigação, o tipo de instigação que eu tentei fazer, tiveram consequências enormes, quer dizer, mudaram o jeito de escrever e de enxergar a poesia. Isso acho que já aconteceu bastante, o que indiretamente acontece através de me lerem, acontece diretamente nas oficinas, quer dizer, principalmente a ruptura com a lógica do discurso, com o prosaico. O que seria uma escrita poética transgressiva hoje? Mesma coisa. Num país onde a ignorância está tão disseminada, né?
com esse índice de analfabetos funcionais, a própria cultura mais erudita já é um pouco dissonante, né? Imagine personagem na televisão dizendo que graças a Deus não lê livro e não precisa disso. Uhum. E o que você acha assim, dessa geração com a qual você tem dialogado hoje, que são esses jovens poetas? Assim, o que você acha que eles trazem, que diz respeito a este momento, ao nosso momento da sociedade brasileira? Quer dizer, o que você acha que eles trazem, que novos germes tem aí nessa escrita que não estavam lá nas experimentações que vocês fizeram? Isso eu não sei, mesmo porque em matéria de experimentação a gente continua fazendo, né? Estamos em plena produtividade. Eu acho que o que todo autor traz é sempre a marca pessoal, o estilo dele. Tem um fetiche concretista. Minha relação com Haroldo era cordial. Ou seja, não me incomoda nem um pouco dar aula na Casa das Rosas, já que nós pessoalmente conversávamos. Ele elogiou aquelas minhas programações de poesia na secretaria, foi a várias delas. Haroldo era uma excelente pessoa. Agora, um fetiche concretista, um dos fetiches concretistas, é essa história do novo enquanto tal. Essa ideia de algo que vai suplantar o que foi feito. Eu acho que não precisa. A minha orientação em oficinas e cursos não é para o novo, para fazer o que não foi feito. Eu acho que você chega a um solipsismo. Talvez o conjunto das possibilidades tenha sido cobertos, os limites da escrita tenham sido alcançados. Quando você pensa na obra de William Burroughs, por exemplo, né? Mallarmé já tinha uma espécie de visão desses limites, né? E já andava sobre o limite, né? A ponto de ter aquela ideia do livro definitivo que tire as páginas em branco, né? Mas a questão não é essa, a questão é a pessoa descobrir a sua identidade literária, a sua voz. Qual é a voz dela? E você descobre isso através do diálogo com outros textos, outros autores, com quem que você se relaciona. Entende? Então, eu acho que tem que descobrir a sua identidade, o que significa chegar a uma expressão individual, por mais parecida que possa ser, por se relacionar com outros autores, ao mesmo tempo tem que ser pessoal. Então é um tipo de intertextualidade na obra. Acho que é isso. E Willer, do grupo, você, Franceschi, Piva, Rodrigo Diário, você acha que todos, de um modo ou de outro, conseguiram identificar essa voz? Conseguiram vivenciar essa experiência entre literatura e vida? Absolutamente sim. Sem dúvida alguma. Quer dizer, isso teria que ser examinado. É claro que sobre isso cada um deles pode falar, mas eu não tenho dúvida, né? Tudo gente que está aí com obra, né? Eu faria uma última pergunta para você sobre a cidade, que eu acho que você cita isso bastante no filme do Giorgetti, você pondera sobre enfim, essa cidade, que era uma cidade muito provinciana e que aos poucos ela foi perdendo esses traços. O que hoje a cidade de São Paulo te convoca? Assim, o que você acha que tem ali de singular e que... Memória, para mim, dá para ter a satisfação de uma vez ou outra passando em algum lugar, somente depois do quarto ou quinto chopp, ter uma experiência alucinatória de sentir a presença do que era, né? Uma vez na Rua Augusta que eu passei
em frente do lugarzinho onde era o Olé, um espanhol onde a gente enchia a cara em 1960, uma sensação quase que lisérgica, sem precisar tomar nada. Nada, bom, alguns chopps é beber água, né? E provavelmente se eu não tivesse tomado nada também tinha. Mas redescobri a cidade na cidade. Fora isso, tem uma questão, num plano, diria, mais de reflexão mesmo, que me motivou a dar curso de poesia e cidade. A questão de como é, o que faz com São Paulo. É claro que um monte de autores estão fazendo um monte de coisas de modo diferente. Quer dizer, São Paulo está presente na escrita de um monte de gente, né? Tem aquela antologia do Guedes, e a produção literária paulista ela é fortemente uma produção urbana, né, em prosa, desde obras paradigmáticas como Abraçado ao Meu Rancor, do João Antônio, e em poesia, não é? Agora, eu estava dando aquele curso Surrealismo na Casa da Palavra, em Santo André, aí eu apresentei a seguinte questão: como é que faz, como é que fica? Em comparação com aquela redescoberta de lugares míticos e aquela criação de novos mitos urbanos em Paris, do Breton, do Aragon, daquele momento do surrealismo. Uma cidade tão estável, que muda evidentemente, mas muda permanecendo a mesma também como Paris. Como é que e como é que era, no caso particular da Casa da Palavra, para um lugar que não existe, como Santo André. Não existe no sentido que muda muito mais radicalmente e que aquelas pessoas não estavam. Tinha um que morava em Mauá, outro em Diadema, uma que morava em Santo André, mas trabalhava na Lapa e por aí afora, né? Que é a questão, depois eu elaborei mais a questão no curso que eu dei em Diadema, e eu vou entrar nisso nesse nosso curso de Poesia e Cidade. Uma coisa que para mim está evidente é que a gente tem que pensar em termos de Grande São Paulo. São Paulo não existe mais, existe Grande São Paulo. E Grande São Paulo é uma coisa absolutamente monstruosa, 20 milhões de habitantes, né? E que tem tudo, né? O que é horroroso e assustador, mas também é maravilhoso. Tudo mesmo. Quer dizer, então, como é que se relaciona com tudo? É uma questão complexa. E esses traços de provincianismo, você acha que eles se perderam? Quer dizer, eles se esgarçaram com essa construção, fabricação dessa cidade-mundo? Um parisiense é mais provinciano que um paulista nessa altura dos acontecimentos. Acho que um parisiense é capaz de operar mais com as categorias daqui e de fora, são mais importantes para ele do que para alguém de São Paulo. É um cosmopolitismo meio informe o de São Paulo, mas é bom também, quer dizer, há o pluralismo paulista, né? O fato da pessoa ser de outro lugar, outra proveniência, outra etnia, outra cultura, não incomoda. Uma vez em Londres, eu fiquei hospedado em casa de um amigo meu, cujo locador era um persa, muito rico, que contou para a gente que estava muito bem economicamente na Inglaterra, mas nunca tinha sido recebido em casa por uma família inglesa. E estava lá em Londres há décadas. Então, na Europa, tende a ser assim, quer dizer, há mais estratificação. São Paulo é desestruturada, o que obviamente não é bom, mas, em compensação, é não estratificada. Geograficamente mas mesmo as estratificações geográficas, elas mudam muito, né? Há um fracasso das estratificações.
loja da Ferrari nos Jardins, quer dizer, típico e ao mesmo tempo quebra, né? Aquela harmonia de Jardins, favela no meio do Morumbi, bairro bom aparecendo na Zona Leste, quer dizer, o tempo todo a estratificação tá se movendo, né? Embora continue existindo, é claro que nada disso resolve as separações econômicas, né? Muito bem, querido. Eu acho que é isso. Talvez, se você quiser, que medida você acha que essa noção aí de cultura na qual a gente partilha, dos produtores culturais, concebem, ela é uma herança da ideia de cultura de Mário de Andrade? Você acha que a gente ainda tem esta ressonância ela ainda reverbera com muita força? A ideia de cultura de Mário de Andrade, em que sentido? A maneira como ele pensou o Departamento de Cultura, a criação dos parques, a democratização da cultura. Mário de Andrade era uma beleza de administrador cultural. Eu conversei com a Lenira Fracaroli, que foi colaboradora dele, sobre como é que foi a criação da Mário de Andrade. Para o Mário de Andrade estava o tempo todo bem claro que a biblioteca era um equipamento cultural e não apenas um lugar de consulta a livros. Sob esse aspecto, acho que a Mário de Andrade não tem muito jeito, porque não vai poder ser biblioteca moderna nunca, né? É uma pena. Agora, a biblioteca é como a do Centro Cultural e como a da USP, entre tantas outras. Quer dizer, não pode ter separação entre livro e leitor. Isso possibilita, inclusive, a descoberta, não é? Você poder andar no meio dos livros. Nesse ponto, a Mário de Andrade não tem jeito e sempre vai ser disfuncional como biblioteca. O leitor sempre vai ter uma relação mais burocrática com o livro, porque ele vai ter acesso àquele que ele acha que está procurando, né? É um pouco diferente de eu ir na biblioteca da USP, pegar a estante de Victor Hugo para ver qual deles que me interessa, entende? Quer dizer, uma relação mais parecida com aquela de descobrir livro em livraria, não é? Agora, Mário de Andrade, como administrador cultural, era lúcido, moderno. Como pensador da cultura e principalmente da língua, ele é anacrônico. Os trechos, aquela ideia do brasileiro dele, que ele mesmo se incumbe de subverter no Macunaíma, que obviamente é o melhor texto do Mário de Andrade, não é? E o mais anárquico, anarquista. Agora, os trechos da obra dele mais anacrônicos, que mais envelheceram, e isso vale para os demais modernistas, Oswald inclusive, são aqueles em que ele resolveu escrever em brasileiro. Por quê? Porque a língua falada, ela muda muito mais do que a língua padrão. E se você confundir os dois, você vai acabar destruindo a língua. Então, nesse ponto, ele estava equivocado ao tomar o coloquial brasileiro daquele momento, que mudou muito, como uma língua brasileira distinta do português. Coisa nenhuma. Nós estamos no âmbito da lusofonia e é um erro gravíssimo. Inclusive no ensino de letra, nós pensarmos em primeira instância como lusófonos. Isso é uma questão e tanto, né? Chama aqui o Antônio Cândido para a gente conversar com ele sobre isso. Willer, só para terminar, você acha que o teu grupo, por exemplo, não teve uma relação tão sistemática com a biblioteca, talvez por esse perfil que era muito mais vertical do que horizontal na relação com o conhecimento? Quer dizer, a própria estrutura da biblioteca ser uma estrutura... Não. É porque nós éramos vanguarda, nós éramos de ir na livraria francesa, onde eu vou flanar daqui a pouco. Quero ver se eu acho algumas coisas, caiu muito, né? Mas a gente era de ir lá e comprando a obra completa do Antonin Artaud à medida que ia saindo lá.
os volumes, à medida que saíam em Paris, né? Volume 1 e 2 eu tenho... 1, 2, 3 eu tenho, são primeiras edições, né? Arthur é um exemplo, e o restante, né? Ou de fazer chegar edições de geração Beat recém-saídas do forno, de São Francisco. Nós éramos muito avançados. A biblioteca não dava conta. Livrarias que são mais ágeis que bibliotecas davam conta melhor. E como, olha, tinha biblioteca e tinha esse perímetro de livrarias. Isso é importante. A Mestre Ju, a Ler, a Francesa, a Brasiliense, o Palácio do Livro na Ipiranga, que era espetacular. Então é evidente que elas sempre tiveram mais agilidade para mandar vir, para oferecer livro do que biblioteca. E a gente era updated. Então a biblioteca não supria e nunca supriria a demanda, porque éramos avançados. O que supre minha demanda atualmente é a biblioteca da USP, não por eu estar lá. É porque eu estou num nível de especialização, de querer saber aquela determinada coisa que dificilmente a Mário de Andrade dá conta. Mas vocês também tinham o privilégio que vocês eram um catálogo, vocês entre si, né? Vocês tinham essa troca muito constante e muito vigorosa. Você identifica isso em grupos hoje, de jovens poetas? Você acha que a internet possibilita esse intercâmbio que vocês tinham? Acho que sim. Agora, o que os jovens poetas, o que eu observo neles, o choque, quando eu mostrei Malcolm de Chazal, os epigramas surrealistas. Malcolm de Chazal publicou aquilo Sans Plastique em 1948. Em 1949, o Allen Ginsberg, junto com Carlos Solomon, ambos internados no hospício, já mandavam cartas malucas para o Malcolm de Chazal, que morava nas Ilhas Maurício, por causa do Sans Plastique. A gente sabia de Sans Plastique em 1963. A propósito de ser updated, atualizado. Agora, se mostrar o Malcolm de Chazal, é um brutal choque. Entende? Impressiona, é impactante para quem tiver sintonizado com imagens poéticas. Talvez haja uma atemporalidade da informação, né? É tanta coisa que a questão... É que tinha um frisson até pelo fato da informação não estar tão disponível com esta abundância e de ser um ambiente muito fechado, muito pouco... A questão não é a informação nova, a questão é saber enxergar. Eu entendi Gerard de Nerval, ou entendi algo mais agora para fazer Nerval na minha tese. Como é complexo. Agora, isso aí, o pessoal que trabalha com Nerval na França sabe, por isso que demorou. Nerval não tem a mesma fortuna crítica, a mesma bibliografia crítica que Baudelaire. Por quê? Porque ele é muito mais difícil. Era mais louco, mas também mais hermético, mais cifrado e mais denso sobre vários aspectos. Sobre outros, não. Baudelaire é insuperável em algumas questões fundamentais. Então, de repente, você lê direito Gerard de Nerval, é novidade. Poeta morto em 1855. Então, a questão não é o produto novo, é o olhar novo. E você acha que o tempo de fruição, que eu acho que também é uma outra característica que singulariza a tua geração. As pessoas tinham muito tempo, e um tempo para ler de uma forma muito qualitativa. Você acha isso? Mesma coisa que hoje. Eu fazia 2 faculdades, sempre trabalhei. Eu acho que tempo todo mundo consegue.
Eu saía toda noite, ia ao cinema. O tempo se arruma. Não sei. Isso nunca me preocupou. Eu acho que vocês têm uma qualidade Minha da rapidez fruição, do diálogo que vocês estabeleciam, do tipo, da qualidade das leituras, da qualidade e quantidade, uma geração que eu acho difícil hoje. Eu tenho treino, preparo como leitor, desde garoto. Poesia, evidente que por uma poesia boa, toda vez que você relê, você vai descobrir coisa. É uma leitura infinita, né? Texto em prosa, mais simples, ou um ensaio e tal, eu vou com muita rapidez. Ou obra na qual estou querendo localizar algo, da qual eu quero entender algo. E, Willer, quais são os textos que você relê com regularidade? Que eles sempre são os surrealistas, são... Tem sincronia, né, com esse negócio de eu dar esses cursos. Então, eu estou relendo sempre aqueles autores e que, por uma feliz coincidência, são autores importantes para mim. Quer dizer, é uma satisfação sempre poder voltar a Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, que divertido, né? Retornar a Lautréamont. Eu sempre enxergo mais. Sempre acho mais alguma coisa. Jamais vou ter uma relação burocrática com esses autores. Tá bom, querido. Te agradeço muito pelo seu tempo, pelo seu tempo que você tem, que você cria, e pela tua disponibilidade, pelas contribuições todas que você já deu para a gente. Muito Espero obrigada. que tenham sido boas e que futuramente sejam aproveitadas. Muito obrigada. Obrigada, moço. Muito bom, muito bom. Tem muita coisa, né? O teu currículo é um currículo com muitas janelas. O currículo é uma biografia. Ou vice-versa. A gente resolve. Pronto. Pronto. O que você achou? 1 hora, 2 horas de entrevista, é o que eu previ. Tira o grampinho. Foi ótimo, Cláudio. Gostou? Muito legal. Eu já conhecia o seu trabalho, não conhecia pessoalmente, agora já conhecia o seu trabalho. Acho que a primeira coisa que fiz foi aquela coleção do Arthur, textos. Escritos Antônio Arthur. Comecei lá atrás. Opa, que bom. Nossa, ótimo. Aí também eu comecei, aí depois eu fui recorrer à obra completa, que não está completa na biblioteca da Pelé. Não. Não tá, não tem todos os volumes. Quer dizer que você está trabalhando com Antônio Arthur? Eu li bastante coisa. O trabalho dela é incrível, né? Ela faz uma varredura, assim, esse produção é incrível. Mas tem aumentado mesmo, acho que essa coisa de interesse. Dá para fazer um curso de poesia e o corpo, pegando os mesmos autores, os mesmos Hipóteses Malditas, Poesia Cidade, Blake, Baudelaire, e Nerval, o corpo está ausente. O que também é uma relação com o corpo, né? Lautréamont, que a Eliane trata bastante, é um autor central na Eliane, e Rimbaud, a ideia do corpo amoroso, que está lá também, e por aí afora. E evidentemente o Arthur, a questão chega a um paroxismo. Me dá seu e-mail. Vem ver meus cursos. Eu preciso sim. Escreve seu e-mail. A gente pode assistir sua defesa? Evidente. Então vamos lá fazer vamos fazer um... Mas aparece também no meu curso na Casa das Rosas. Tem aos sábados e às terças à noite. E a turma de sábado também é bacana. Eu gostei da turma, achei a turma simpática terça-feira. Tem aquele Animado, grupo né? eu achei interessante, você viu vários
homens negros ali, você conhecia? Aqui tem uns 5, que eu achei também... Que bom, né? Achei bacana. E as senhoras, e os jovens administradores, eu acho que tem um... É legal, vai despertando. Terceira idade animada, eu estou acostumado por causa do paulistano. Do Clube Paulistano, entendeu? Clube paulistano. É evidente que aí tem também tem jovens, mas tem uma presença maior de terceira idade entusiasmada. É bacana, super bacana. E outro dia eu também lembrei de você, a gente fez uma reunião com o pessoal do IEB, faz uns 10 dias, e sobre uma exposição que a gente está organizando de obras furtadas, obras raras, né, das instituições que estão sempre sendo saqueadas. E aí eles mostraram, eles fizeram uma seleção de livros que são consideradas obras raras ou que tem uma encadernação especial, e tinha uns cantos de Mordor, uma super versão, linda, ilustrada. Que legal. Super bonita, acho que vai ser utilizado nessa exposição, a gente também. Ótimo. Escreva seu nome e seu e-mail no papel. A gente pode, a Deise tem o seu e-mail, a gente Por que você não me quer dar seu e-mail? dou e-mail. Eu vou aí você recebe minha revista eletrônica. Direto dos... Né? A gente estabelece uma conexão. E aqui na secretaria você está em qual? Não. Na biblioteca. Somos a equipe da difusão. Então, quando é que a gente vai fazer mais coisa lá? Nossa, logo, urgente. Aqui agora, mas acho que esse ano ainda dá, né? Não, estamos bolando, Cláudio. A gente pode pensar o que a gente pode fazer. Na verdade, todas as atividades que a gente for fazer esse ano, a gente vai fazer fora. A biblioteca ainda está em reforma. Mas, assim, as instituições irmãs, elas estão todas até que bem disponíveis. Vamos inventar alguma anarquia literária. Vamos inventar. Aquele curso de malditos foi um bom começo. Foi. De repente, essa ideia do... Se eu não tivesse me comprometido, mas isso é no primeiro semestre, que eu estabeleci o seguinte: como eu estou tendo muitos convites e sugestões aceitas, curso, eu resolvi que eu dou na Casa Rosa, no Museu da Língua Portuguesa, e eu fiquei de dar oficina de criação, concentrar no Moreira Salles, para não concorrer comigo mesmo. E eu já agendei uma, se não, podia ser oficina de criação, né? Que a Mário teria sido um belo lugar também. Mas vamos pensar nisso mais para frente. Vamos. A gente está com uma ideia, de repente você entra aí com a gente, tenta até nos ajudar, de fazer um seminário de literatura de língua portuguesa. A ideia era trazer umas pessoas de fora. Lusofonia? Ótimo. E aí estamos querendo, enfim, já formatamos esse projeto, estamos atrás aí das pessoas, dos autores, já definimos um recorte, que é a questão da violência, nas suas várias dimensões, violência de Estado, violência social, violência existencial, e como um mote para estabelecer um diálogo entre esses diferentes autores. Estamos tentando ver se a gente consegue trazer. Se a gente não conseguir trazer de fora, de repente ficamos os autores locais. Então, fala com o Benjamin Abdala, o pessoal do Centro de Estudos Portugueses. A toda hora eles estão trazendo alguém. Tá. Eu e Elisa. E aí a gente vai conversando. Se não for por essa via do seminário, de repente a gente bola alguma coisa. Então, segundo semestre. Né? Vamos bolar? Vamos lá. Agora que você já está tudo armado, mas assim, a gente está com uma força muito grande esse ano. Vamos lá fora que eu quero fumar assim. Tá, fazer tabagismo. Tá, vamos lá fazer tabagismo. 2 horas sem fumar para mim tá bom. Temos que aproveitar aí esse orçamento que engordou da biblioteca, e o último ano de gestão. Sempre. E